PGR encaminha pedido de extinção do PL a pedido do Janones, aquele conhecido como Rachanones, que começou como um líder dos caminhoneiros, depois se tornou deputado federal, em dobrada com o Cleitinho Azevedo, que é um cara que eu gosto muito lá de Minas. O Cleitinho foi a deputada estadual e o Janones foi a deputado federal naquele movimento que surgiu em 2016, 17, 18, do protesto dos caminhoneiros. E depois eles se separaram, o Cleitinho foi mais à direita e o Janones ficou mais à esquerda. O Cleitinho, inclusive, apoiou o Bolsonaro a presidente, enquanto o Janones inventou um montão de fake news, aí se orgulha de fazer fake news e, estranhamente, ele não acaba sofrendo nenhum tipo de punição por declaradamente ter feito algumas das fake news aí contra o Bolsonaro, inclusive acusar o Bolsonaro de crimes que, obviamente, não cometeu. É o caso do Pintou o Clima e coisa nesse sentido. Mas vamos falar agora aqui sobre essa notícia da extinção do PL solicitada pelo Janones e que foi encaminhada pela PGR. Esse aqui é o Direito de Verdade, é um canal meu, o vereador Gessé Sangalli aqui de Porto Alegre, que comenta notícias de política, fala sobre política e tenta esclarecer as pessoas sobre as razões e os por trás das informações que acabam saindo na notícia. Esse aqui é uma piada praticamente feita pelo Janones, o cara que é literalmente um palhaço, que fica falando besteira, fazendo besteira, mas foi protegido aí pelo sistema depois do Conselho de Ética que acabou, entre aspas, absolvendo ele, mas o processo dele acaba correndo ainda junto à Polícia Federal, junto ao Ministério Público, e lá alguma coisa está andando. Mas ele, desesperado por like ou tentando pagar algum favor que recebeu recentemente pela atuação que tem feito contra a direita, acabou encaminhando esse pedido de extinção do PL. Eu acho que isso não vai prosperar, porque por mais que hoje a gente tenha a impressão de que a justiça está tendenciosa contra a direita, e o maior símbolo da direita é o Bolsonaro, é o PL, partido do qual, inclusive, eu faço parte, me elegi o vereador mais votado do sul do Brasil pelo PL, e atribuo parte do sucesso ao partido que eu estou, não só pelo recurso, mas também pelo prestígio que o partido tem perante a população. E a notícia basicamente trata disso, fala sobre o encaminhamento feito pelo André Janones desse pedido. E até aqui achei interessante, o André Janones hoje está no Avante de Minas Gerais. Cara, o Avante é um partido inexistente praticamente, e como pode um deputado federal de um partido praticamente inexistente tentar cancelar a existência do maior partido da América Latina? Porque vocês não sabem, talvez não saibam, mas o PL é literalmente o maior partido da América Latina, só rivaliza com o PT, mas ainda é maior. Tivemos algumas perdas ao longo dos últimos anos, porque alguns deputados que se elegeram nas costas do Bolsonaro acabaram sendo expulsos, um porque inclusive votou pela absolvição do Janones no Conselho de Ética, pela rachadinha que ele fazia, outros por outras questões, por estar ocupando cargos em ministérios, ou mesmo por ter se desviado na sua conduta ética aquilo que é solicitado a todos os membros do PL. O Janones justifica, por fim do PL, a ação do suicida de Brasília. Veja bem, aquele cara que tinha postagens, o tio França, falando que ele era contra o PT e o PL, era contra o Lula e o Bolsonaro, porque supostamente a polarização estaria destruindo o Brasil. Esse cara que se suicidou, ou foi suicidado ali em Brasília, acabou sendo utilizado como argumento pro Janones colocar que o PL é um partido terrorista. Partido terrorista você sabe, né? PT é partido terrorista, o PL é partido liberal, mas enfim, esse é o argumento dele. Mas o argumento que ele usa para justificar, como se fosse relacionar o PL ao tio França e aos atos antidemocráticos, coisa nesse sentido, é que supostamente o tio França teria concorrido pelo PL. O que ele esquece de colocar de maneira conveniente, assim como toda a mídia, a mainstream,
é que quando o tio França concorreu, o Bolsonaro ainda nem sonhava em estar no PL. Ele estava no PSL ou, se não me engano, sem partido, porque teve um período que do PSL o Bolsonaro acabou ficando afastado, acabou se desvinculando do PSL por questões lá de que o antigo presidente do PSL tentava sempre conseguir mais barganha junto ao governo federal e o Bolsonaro preferiu então ficar sem partido. Então não faz o mínimo sentido falar que o tio França, por ter concorrido pelo PL, foi instigado pelo Bolsonaro a fazer o ato terrorista que fez, porque quando o tio França, que era do PL, concorreu, o Bolsonaro não fazia parte do PL. E é até interessante, vou ver se eu acho aqui para vocês, tio França, que o próprio logo do PL que ele usava era um logo antigo, de uma imagem anterior. Aqui, ó. Esse aqui é o logo antigo que o PL utilizava, que era o da época que ele concorreu em 2020 a vereador. Não preciso colocar aqui. Dá para ver aqui, ó. Dá para ver que é o logo antigo do PL. O logo novo do PL é esse estilizado aqui. Dá para ver até a diferença aqui, ó. Aparece aqui o PL logo antiga, de 2019 a 2022. 2022, quando ele mudou o layout da sua imagem para tirar o vermelho, ficar mais vinculado com as cores do Brasil, que é o espírito do bolsonarismo, do patriotismo, que é encarnado por essa direita que surgiu a partir do protagonismo do partido Bolsonaro, do protagonismo a partir do Bolsonaro. E essa aqui é a nova logo do PL, que orgulha, ostenta as cores da bandeira do Brasil. Então, essa do Rachanones aqui não cola, ele tentou colocar essa aí para tentar passar, mas a gente sabe, né? Infelizmente, a justiça no Brasil, muitas vezes, olha aqui, ó, o cara chega a ter orgulho de ostentar o L. Eu teria vergonha de continuar ostentando o L. Só tem dois tipos de pessoas que apoiam o Partido dos Trabalhadores: os iludidos e os vendidos. Se o iludido permanece iludido, é um problema de convicção pessoal, talvez até de buscar um psicólogo. Mas o vendido tem um preço, e claramente o Janones é um cara que está nesse escopo aí de pessoas que têm um preço. Porque queria fazer parte do governo Bolsonaro, depois acabou virando as costas para esse movimento antissistema que acabou elegendo ele, que foi parte do que acabou elegendo também o Bolsonaro em 2018. Aqui dizendo aqui, esse pedido fundamenta na necessidade de proteção do regime democrático, como se as pessoas que se elegeram pela direita não fossem democráticas, né? Porque para essa esquerda ultra-radical só existe dois tipos de políticos: os de esquerda e os de extrema direita fascista, golpista, nazista. E ninguém que não concorde com eles merece meramente permanecer na política. Essa é o que o pessoal acaba pensando. E o PGR acabou dando continuidade a esse processo. Eu acredito que no final das contas isso vai acabar tramitando e um dia acabar chegando no STF. Eu não acredito que o STF vá descontinuar a existência do PL. Seria um absurdo jurídico tremendo, porque não tem nenhuma relação, por exemplo, do tio França com o PL. Na verdade, o próprio tio França, no dia que foi para Brasília, ele acabou visitando alguns parlamentares de Santa Catarina e, se não me engano, o parlamentar que ele visitou no dia ou na semana foi um parlamentar do Republicanos. E por que não quer extinguir então o Republicanos e quer extinguir o PL? Claramente, isso é algo que foi ou trazido pelo Janones para ele voltar a aparecer na mídia, porque está apagado depois do Rachanones, ou está pagando algum favor, talvez por ter sido aí absolvido na CCJ, na Comissão de Ética da Câmara Federal, e agora está pagando de volta a conta daquilo que ele acabou recebendo aí com essa ajudinha amiga do Boulos e inclusive de outros parlamentares da esquerda. Se tu te indigna com isso, se tu acha que o PL merece ter o direito de permanecer, comenta aqui. Eu acho que o PL tem direito de continuar permanecendo como um bom partido que representa os valores de liberdade, de defesa de instituições e da verdadeira democracia, porque a democracia dessa esquerda que a gente acaba observando, que é aquela mesma democracia que a gente vê na Venezuela,
na Coreia do Norte, na China, no Irã, não é a democracia liberal de instituições e de regras que nós temos aqui no Ocidente. Se tu gostou desse vídeo, não te esquece de comentar, curtir, compartilhar e de me seguir aqui no YouTube, Gessé Sangalli, Direito de Verdade, trazendo com frequência, pelo menos um vídeo por dia, comentando os fatos da política mais importante do dia. Valeu, tamo junto.